Prisma Agrocast, cultivando o seguro rural. Olá, sejam bem-vindos ao Prisma Agrocast, cultivando o seguro rural. A Prisma Agro é uma empresa especialista em soluções para o seguro rural. Nos últimos episódios, abordamos os impactos climáticos na agricultura e como o seguro rural entra nesse cenário. Falamos sobre os riscos patrimoniais e de infraestrutura no setor, falamos sobre o uso de tecnologias no agronegócio e a gestão de riscos relacionados ao seguro. E neste episódio vamos trazer um panorama, desde a apólice ao sinistro, e vamos ter um pezinho no campo, claro, né? Isso porque a gente trouxe aqui hoje dois convidados com mais de 30 anos de experiência e com muitas histórias que são verdadeiros cases de sucesso. Claro, graças ao atendimento consultivo dos especialistas, da Prisma Agro. E a nossa finalidade aqui hoje é mostrar como você pode proteger o seu negócio rural em diferentes situações com exemplos práticos. E para explicar a importância das soluções de seguro rural, convidamos o senhor Luiz Vidigal, que é fundador da Prisma Agro. O Luiz tem mais de 30 anos de atuação na área de seguros agrícolas. E convidamos também Edson Fegali, que é engenheiro agrônomo e consultor financeiro para o produtor rural. Sejam muito bem-vindos. Bom, a nossa primeira pergunta hoje vai para o Edson, que é consultor, que já tem uma experiência no mercado, atendendo o produtor rural no campo. Conta pra gente, qual que é o papel do seguro rural no planejamento financeiro hoje do produtor no campo? Primeiramente, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês. Tratar desse assunto hoje é muito relevante, muito importante, porque todo produtor rural ele tem normalmente o seu foco muito ligado à produção de alimentos, ou pecuarista, ou silvicultor. E a questão financeira ela é muito importante e ela é transversal a essa situação. Então é muito comum você ter, às vezes, uma excelente produtividade, um excelente manejo agrícola no campo, mas ao tratar dos assuntos financeiros, muitas vezes são relevados a um segundo plano. É muito importante que você esteja à frente dessa situação. Não delegar para o seu gerente de banco, não delegar para um outro profissional. Você também, além de assumir as questões técnicas da propriedade agrícola, deve assumir também a gestão financeira da sua propriedade agrícola, de uma maneira geral. E como nós estamos tratando aqui desse assunto, em particular do seguro agrícola, na realidade do seguro rural, porque nós estamos falando aqui em mais de 8 modalidades, falamos do seguro patrimonial, do seguro de vida do produtor rural, de todos os seguros agrícolas e rurais que garantem os financiamentos agrícolas, o seguro agrícola propriamente dito e o seguro pecuário, entre tantos outros, silvicultura, aquicultura. Então é muito importante que, ao iniciar o planejamento financeiro da sua safra, o produtor elenque também o seguro rural, e eu costumo dizer aqui, segundo diz o meu professor aqui, Luiz de Vidigal, o seguro rural é o insumo mais importante para garantir a sua safra. Então você está considerando ali a escolha de uma boa semente, a escolha de um bom defensivo agrícola, a escolha de um bom fertilizante. Tudo isso é muito importante, além da mão de obra, do maquinário, mas você tem que contemplar também no seu planejamento financeiro o seguro rural. E eu vou trazer um exemplo prático, como nós estamos batendo papo aqui. Imagina que você é um produtor de soja, Se você usa média ou alta tecnologia, você está numa expectativa de colher em torno de 60, 65, região do Paraná temos até 150 sacas por hectare. Mas considerando um produtor da nossa região, que é a locomotiva do Brasil em termos de soja, que é o Mato Grosso, estamos falando de uma boa produtividade aí, média, em torno de 60 a 65. Para isso, você tem, o produtor comenta muito, ele faz a relação do financeiro com sacas, Então, muito do custo
de produção está associado a sacas. Então, vamos considerar que todo o custo dele, principalmente com esses insumos que eu citei, ele deva gastar por volta de 35, 40 sacas por hectare. Então, ele já incorreu nesse custo, ele já tem esse compromisso junto a cooperativas, junto a revendas, junto a um financiamento que possivelmente ele adquiriu junto a uma instituição financeira, se foi o Banco do Brasil, Crédito Rural, ou um outro financiamento através da sua revenda agrícola, ele já tem esse compromisso. E estou falando aqui para o nosso produtor rural que está nos assistindo, o nosso espectador, imagine quanto você vai gastar de insumo para o seu seguro rural nessa relação. Nós podemos estar afirmando aqui com segurança não mais do que 1,5 saca a 2 sacas por hectare, né, para você garantir um custo incorrido da ordem de 40 a 45 sacas por hectare. Então, trazendo esse exemplo prático, Vanessa, eu acho que fica bem caracterizada a importância da contratação de um seguro rural. Na verdade, ele não está nem perdendo essa saca, né? Essa conta. Ele está ganhando organização e uma gestão mais eficiente que é essencial para contratar esse seguro agrícola, né? Agora, Luiz, você hoje, né, que é o fundador da Prisma Agro, com essa grande experiência no mercado, né? Por que os seguros agrícolas eles são menos contratados do que os seguros convencionais? Olá, Vanessa. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, enfim, o seguro agrícola no Brasil ele tem uma imagem muito ruim entre os produtores rurais. E aí o problema é bastante grande e de difícil solução. Por que ele tem uma imagem ruim? Hoje, 65% do agronegócio é financiado, né? Esse financiamento pode ser recursos, como o Edson comentou aqui, Banco do Brasil, custeio agrícola e tal, ou ele pode ser financiado por insumos, conhecido no mercado como barter, né? O produtor ele não tem recurso para fazer o plantio, ele não quer ir ao banco, ele vai a uma cooperativa ou uma revenda e ele vai retirar os insumos e se comprometer a entregar parte da produção, que então o barter, né, traduzindo a palavra, que é o escambo, né? Então ele está trocando insumo por produto. E tanto a instituição financeira como a revenda, como a cooperativa, exigem um hedge para esse financiamento, que é um seguro. Só que esses agentes financeiros, financiadores, seguram apenas a exposição deles no risco e não o quanto o produtor efetivamente precisaria proteger. Então, como eu falei que 65% é financiado, dentro dessa média, imagina que 35% que é capital do produtor está descoberto do seguro. Então, quando tem um evento, ele percebe que ele não recebe nada, que vai tudo para o banco. Então, quando você vai conversar com o produtor, é comum você escutar: o seguro só é bom para o banco. É muito comum você escutar isso. Então, esse é um problema. O outro problema que também é associado a esse problema é a falta do conhecimento por parte do produtor do seguro rural como um todo. E por que no Brasil ele não tem esse conhecimento? Porque o indutor de tecnologia no campo, que é o engenheiro agrônomo, que é ele que vai orientar o produtor rural, quais são as melhores práticas agronômicas para que ele tenha o melhor resultado na lavoura dele, ele não conhece o seguro rural. E não conhece por quê? Porque não existe no Brasil nenhuma universidade de agronomia que tenha na sua grade curricular a matéria seguro rural. Então o indutor de tecnologia no campo não leva ao produtor o conhecimento de um produto que é vital para a estabilidade da renda do produtor. Como o exemplo que o Edson colocou, que foi um exemplo ótimo, então ele está dizendo o seguinte: 2 sacas de soja para garantir 40 sacas de investimento que ele fez. Veja que esse produto ele é mais barato do que ele fazer uma calagem. Tá certo? Ele é o insumo da melhor relação custo-benefício dentro da porteira. E ele não conhece. Então, esse é o grande problema.
Achei interessante, né, 2 pontos que você comentou. O primeiro, de você ter os engenheiros agrônomos especialistas capacitados para levar essa informação para o produtor rural e facilitar com que ele tenha acesso a essas condições e entendimento para contratar o seguro, né, porque não contrata muito porque não tem informação, né? Ou quando contrata, o banco viabiliza essa transação, mas o produtor rural ele não está focando na gestão para estar 100% organizado para receber pelo sinistro, né, caso isso aconteça. E nesse episódio a gente está trazendo esse panorama, né, da apólice ao sinistro. E você falou também da segurança, né, o produtor rural ele está se assegurando, né, ele está tendo uma experiência de ter uma tranquilidade de garantir a produção dele caso aconteça alguma intempérie, algum evento climático, enfim. E agora eu vou voltar para o Edson, né. Edson, fala para a gente assim agora, né, organizando todas essas informações até agora, qual que é o porquê do produtor contratar esse seguro rural, né? Qual que é a experiência que ele está levando diferente, né? Por que ele tem que ter esse serviço todo ano ali, né, na gestão agrícola dele? Olha, a melhor coisa é a gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, não é isso? Ter uma noite tranquila para poder acordar bem, para continuar o nosso trabalho e seguir a nossa vida, né? Então a contratação de um seguro rural é essa tranquilidade financeira que ele vai ter, né? Por quê? Como eu havia comentado no início da nossa fala, imagine se você tem, por um problema climático, uma frustração da sua safra. Nem sempre o produtor perde 100% da safra, mas a gente já chegou a ver com esses efeitos do Laninha no sul, né, a severidade, onde muitos produtores chegaram a perder tudo. Mas é no comum que ele chegue a perder 60%, 70% ou até 80% da sua safra por conta de um evento climático adverso, muitas vezes uma catástrofe climática, que ultimamente o clima tem se comportado dessa forma, né? Temos observado nos últimos anos uma variação muito grande no clima, como os nossos colegas apresentaram para vocês nos episódios anteriores, né? Então, reforçando tudo que eles disseram, e como nós trabalhamos numa atividade a céu aberto, cada dia é um dia diferente. Tem os colegas produtores rurais que a gente convive há muitos anos, que já trabalharam 30, 40 safras ao longo da vida, e eles afirmam que nenhuma safra é igual à outra. Cada ano é um ano diferente, em função do clima, e não só do clima, muitas vezes a questão do custo dos insumos, ou do preço dos produtos e tudo mais. Então imagine esse produtor, sofre uma intempérie climática severa, tem uma frustração grande de safra e não consegue vir a cumprir, a honrar todos os seus compromissos financeiros, junto às instituições financeiras, junto às cooperativas, junto às revendas agrícolas, junto a toda a mão de obra, todos os colaboradores e os parceiros dessa atividade. Então, muitas vezes, isso leva ao produtor a encerrar suas atividades. Porque uma vez que ele não cumpre e não honra esses compromissos, você vai a uma instituição financeira, como disse o Luiz muito bem na intervenção dele, 65% da atividade é financiada pelo crédito. Se você não cumprir o seu compromisso, possivelmente você não vai ter o seu crédito renovado. E sem o crédito, você não consegue partir para uma nova safra. Você não vai conseguir honrar os seus compromissos junto à cooperativa agrícola, né? Porque a gente entende que o custeio ou o crédito de investimento das instituições públicas não são suficientes para que o produtor desenvolva toda a sua safra. Ele precisa de recursos adicionais. E muitas vezes o barter ele é o complemento do financiamento necessário para a safra. E o nosso produtor sem o seguro também não vai conseguir cumprir com a operação de barter, porque ele não vai ter na relação preço-produto-insumo o produto, a soja, ou o milho, ou o produto que ele negociou com a revenda agrícola para entregar ao armazém negociado em contrato por conta daquela negociação de barter.
possivelmente também não vai ter acesso para a próxima safra às sementes, aos insumos e aos fertilizantes. Em resumo, infelizmente, ele vai estar fora da atividade. E como você tem, por exemplo, municípios pequenos, né? Nós temos a produção agrícola espalhada por praticamente centenas e milhares, né? No Brasil nós estamos falando em mais de 5.700 municípios. Então, quantos municípios não vivem, né, desses recursos da agricultura? Então sofre como um todo a cidade, sofre o comércio daquela cidade, porque aquele recurso deixa de circular na região. E é um pouco todo mais sofre, amplo, todo sofre. Um pouco mais amplo a responsabilidade, não só regional, mas o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, né? Hoje nós alimentamos 10% da população mundial, né? Nós temos um excedente enorme, então 10% da população mundial depende da produção agrícola do Brasil. Então se ele sai da atividade, o comprometimento não é só local, isso pode se tornar um comprometimento com a segurança alimentar do planeta. Então é um negócio muito sério, quer dizer, o produtor ter uma ferramenta que possibilite a permanência dele na atividade é fundamental para a segurança alimentar do planeta. Que é a sustentabilidade hoje tão falada, né? Vocês estão dizendo para a gente, então, que se o produtor ele contratar o seguro, ele não só vai dormir tranquilo, mas ele vai garantir as relações de negócios, né, de parcerias com toda a operação, né? Ele vai ter condições de permanecer na atividade, quer dizer, ele não vai sair da atividade, ele vai garantir que o ano que vem ele continua produzindo alimento. É fundamental, o equilíbrio social depende disso. Fantástico. E também, Vanessa, complementando, né, hoje a gente usa a palavra muito ecossistema, né? Traduzindo para o nosso linguajar, a cadeia produtiva. Então tem estatísticas, né, que comprovam que a perda no município dos produtores, vamos dizer, o que se perdeu dentro da porteira, se reflete no triplo em termos de perda, 3 vezes mais, na cadeia produtiva, considerando todos aqueles que estão, a gente diz, antes da porteira, né, que são os fornecedores de insumo para os produtores, e depois da porteira, que temos lá a distribuição, a comercialização, né, toda a parte de logística. Então a gente, vamos dizer que um município perdeu ali, em termos da frustração daquela safra, que é a principal atividade econômica daquele município, 100 milhões de reais, hipoteticamente. Estamos falando numa perda de 300 milhões na cadeia produtiva. Então os impactos, eles são sistêmicos, se a gente pode dizer assim. Não se limita simplesmente ao produtor rural. Fantástico, né? Eu estou mergulhada nesse ambiente da sustentabilidade e hoje o que o produtor busca, né, é consistência, é longevidade, é produzir todos os anos, né? E a gente sabe que o clima, principalmente falando, vem atrapalhando, né, essa consistência, essa longevidade, e que bom a gente saber, né, que existe uma solução no nosso mercado para garantir essa tranquilidade de todo esse ecossistema, né, que vocês relataram aqui hoje. E Luiz, agora conta pra gente sobre os programas de subvenção do governo, tá? Se você puder explicar pra gente como que funciona e como que funcionam esses subsídios, né, para os seguros no Brasil. O governo ele está sendo muito assertivo dentro das políticas agrícolas que ele está desenvolvendo, em especial do programa da subvenção do seguro rural. Só para falar aqui meio rapidamente, né? Então, o programa da subvenção do seguro rural ele surgiu foi em 2003, 2004, quando o ministro Roberto Rodrigues entendeu que o desenvolvimento sustentável do agronegócio necessariamente passa por uma indústria de seguro rural consistente. E face ao risco intrínseco da atividade, se você cobrar o custo, 100% do custo seguro do produtor rural, né, porque o custo seguro é um cálculo atuarial, você não foge daquilo, tá certo? Você tem que estimar a perda máxima provável, o coletivo que vai estar pagando aquilo para poder, enfim, ter uma indenização. Então, se for cobrar do produtor
o quanto ele teria que pagar para o seguro, fica inviável, porque é um risco muito alto, é uma taxa de seguro muito alta. Então o governo falou, bom, eu tenho que entrar nessa história, porque interessa para mim que o produtor tenha a estabilidade da renda e continue produzindo por aquilo que nós falamos agora há pouco. Então o governo falou, bom, vamos pagar a parte da conta. Hoje o governo federal, ele paga 40% do custo, seja do seguro agrícola, exceção a soja, que a soja é o carro-chefe, mas também é uma cultura que é muito resistente, e como ela é a mais disseminada, o benefício da soja é de 20%. Mas para todas as outras culturas, o governo federal paga 40% na agricultura, 40% do custo do seguro na pecuária, 40% do custo para os seguros de floresta e 40% do custo para seguros aquícolas. Isso para todos? Para todos. É limitado a R$60 mil por CPF por grupo. Estamos imaginando, por exemplo, um produtor que tenha lá, que ele faça lá a integração lavoura, pecuária e floresta. Então ele tem um pouquinho de floresta, ele tem um pouquinho de lavoura, um pouquinho de pecuária. E aí ele vai contratar seguro. Então ele pode, por exemplo, o total por CPF, R$120 mil ano. Ele pode então gastar R$40 mil de benefício no seguro agrícola, o governo vai pagar R$40 mil do custo do seguro agrícola, vai pagar R$40 mil do seguro da pecuária dele, vai pagar R$40 mil do seguro da floresta dele. Então ele vai ter um benefício de até R$120 mil por CPF ano. E não é que o produtor vai pagar o total do seguro e depois vai receber do governo esse reembolso. Não, o governo paga direto a seguradora. E eu comecei falando dessa resposta dizendo que o governo tem sido muito assertivo. Por quê? Porque a partir de 2020 a verba da subvenção do seguro rural era uma verba discricionária dentro do orçamento da União. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela estava sujeita a contingenciamento. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, teve a Covid, o governo não tinha dinheiro para comprar vacina, o que faz? Pega todas as verbas que podem ser contingenciadas, né, e faz um bloqueio daquela verba para poder comprar a vacina. E você tem no orçamento da União também as despesas obrigatórias, que ao contrário das discricionárias, elas não podem ser bloqueadas. Então, quem são as obrigatórias? Saúde, educação, salário do funcionalismo público, transporte. E agora o seguro rural também foi elevado à categoria de despesa obrigatória. Com isso, mostra que o governo colocou isso dentro da política de Estado, não é mais uma política do Ministério da Agricultura. Isso dá muita estabilidade para o produtor e a credibilidade no programa. Evidentemente que o programa ainda não é perfeito, né? O programa, hoje nós estamos com um orçamento para esse ano de R$1 bilhão e pouco de reais. Ele é insuficiente para cobrir o que já cobriu em 2021, que chegou a mais ou menos 14 milhões de hectares cobertos, né? Agora, o ano passado, como aumentou muito o valor dos insumos e o governo não fez o aumento equivalente no programa da subvenção, nós retrocedemos. Então, o ano passado foi mais ou menos 6 milhões de hectares segurados. Então, retrocedemos. Nós chegamos a quase 14% da área plantada com seguro. Hoje nós temos menos de 10% das áreas plantadas com seguro. Então, o governo acertou em colocar o seguro rural como despesa obrigatória, mas ele agora tem que olhar que, para atender a demanda, tem que dobrar este valor, pelo menos. A bancada ruralista tem se empenhado, tentando convencer agora na elaboração do orçamento 2023, ampliar o programa para 2 bilhões, que seria o equivalente ao que se foi empregado em 2021 para cobrir mais ou menos a mesma área que já chegou a ter cobertura de seguro. E é muito importante para o produtor rural saber dessas informações, né? Porque eu não sabia, né, que era essa obrigação, né, desse subsídio, e até um ponto de atenção, assim, né, falando dessas questões agora, como a gente está falando, né, da aquisição da apólice ao sinistro. Só um parênteses, Vanessa, que eu falei da federal, né? E alguns estados têm programas de subvenção estadual. São Paulo, por exemplo,
tem um programa que ele paga 30% da conta do seguro. Então ele se soma ao benefício da federal. E ele segue mais ou menos o conceito da federal, também a soja é um pouco menos, 20%. Mas se a gente pensar no café, por exemplo, que sofreu muito nos últimos anos, em função da laninha, foram 3 geadas severas, teve problema de seca, a cafeicultura perdeu muito. O café do estado de São Paulo, o produtor paga apenas 30% do custo seguro, porque o governo federal paga 40%, o governo do estado de São Paulo paga mais 30%, então o produtor sabe que faz nada. E São Paulo tem ainda mais uma riqueza também. Tem alguns municípios daquela região de frutas tal, que tem programa municipal de subvenção para o produtor. Então, alguns municípios o cara tem a subvenção federal, subvenção estadual, subvenção municipal. Tudo isso fica claro e evidente a importância do seguro rural para uma economia onde hoje então, quase 30% do PIB é o agronegócio. E até porque você falou que é menos de 10%, né, de terras que são asseguradas no Brasil hoje. Isso é uma discrepância com relação ao panorama internacional, né? Por exemplo, o maior produtor de alimentos do mundo, que é a China, 90% das áreas plantadas lá tem seguro. E lá tem um porém, ele é o maior produtor de alimentos, só que uma população superior a 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então ele não é exportador de alimento. O segundo maior produtor de alimento é os Estados Unidos, mas lá são, se eu não me engano, 380 milhões de habitantes. Também uma população muito superior do Brasil, que é de 200 e poucos milhões. Então o Brasil hoje é o maior exportador de alimentos para a segurança alimentar que nós estamos falando. E também os Estados Unidos, como segundo maior, também 90% das áreas plantadas nos Estados Unidos tem seguro. Se pegar a referência europeia, na média 70 e poucos por cento das áreas plantadas com seguro, referência canadense 80%. Então nós estamos muito aquém, né, do que seria minimamente razoável, dada a importância do agronegócio para o PIB brasileiro, né? Então nós temos muito que evoluir. Muitas oportunidades, né, de crescimento nesse tema. E para o produtor rural, né, Luiz e Edson, quais são os pontos de atenção que ele deve ter na hora de contratar um seguro rural? Quer que eu comente, Luiz? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou resgatar uma parte que o Luiz trouxe que é muito interessante. O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, ele tem a grande finalidade também de trazer, né, Luiz, de disseminar essa cultura do seguro rural e incentivar para que o nosso produtor também tenha essa segurança, essa tranquilidade e a gente chegue ao longo dos próximos anos a patamares dos nossos concorrentes, como Estados Unidos, União Europeia e a própria China, né? Então esse é o grande ponto. E a partir daí de 2005 para cá, 2005, né, Luiz, salvo engano, tínhamos aí 4 seguradoras trabalhando com o seguro rural. Hoje já são mais de 14, né? Estão chegando cada vez mais também resseguradoras, porque como os nossos colegas comentaram nos episódios anteriores, com relação a gerenciamento de riscos, mitigação de riscos, transferência de riscos, quanto mais players, né, quanto mais participantes a gente tem nesse negócio, nós temos um maior volume de comercialização e por consequência disso, vamos dizer que nós temos um grande fundo de pecúlio para proteger esses eventos climáticos adversos. Imagine um ano que você tem uma catástrofe climática. Você vai ter que ter muito recurso, né? Conversando com as seguradoras, discuti muito o assunto com o Luiz a esse respeito, e as seguradoras e as resseguradoras tiveram um papel muito importante nesses últimos anos, que elas devolveram ao mercado, nas últimas safras, mais de 5 bilhões de reais, né? Tendo prejuízos, inclusive, mas honraram, né, as posições. Então, o produtor que contratar o seu seguro e tiver dentro das normas, ele vai receber a indenização. Então, o que é importante? O corretor de seguro hoje, ele ainda, eu lembro muito de um médico generalista, né?
ele quer vender todo tipo de produto, né? Ele é capitaneado normalmente pelo seguro de auto e muito pouca gente conhece o seguro agrícola, né? Então nós, aqui da Prisma, que trabalhamos com o seguro rural, somos especialistas nesse produto, né? Então quando você fala quais as atenções que o produtor rural tem que ter, não transfira essa atribuição que você entende que não é técnica para o gerente do seu banco, porque ele também é um generalista. Então, procure um corretor de seguro da sua confiança. Nós estamos aqui, né, Luiz, à disposição para atendê-los no que for preciso, para que a gente, mesmo que você contrate o seguro com o Banco do Brasil, nós vamos dar uma olhada na sua proposta, para ver se as coberturas estão adequadas, se você entendeu corretamente o contrato. Você não pode cair no erro de terceirizar isso para o gerente do banco e principalmente assinar o contrato sem ler. Tem que ler as cláusulas de cobertura, todas as regras, os riscos excluídos, né, Luiz? Que é muito importante. Então ele tem que estar seguro do contrato que ele está assinando. E hoje, como você tem muitas seguradoras no mercado, são em torno de 14 a 16 que trabalham só com seguro rural, a gente tem um leque de opções para buscar a melhor condição de atendimento, a melhor condição financeira. Nós trabalhamos aqui com parceiras seguradoras, todas de primeira linha, né? Porque muitas vezes o produtor rural, por conta do seguro agrícola, ser feito obrigatoriamente por conta do crédito rural nas instituições financeiras públicas, em particular do Banco do Brasil, ele entende que é feito só no Banco do Brasil. Nós já temos mais de 14 seguradoras que oferecem o seguro agrícola. Então ele tem opção, né? E a gente está aqui ele tem opção. A gente está aqui justamente trazendo essas informações, né, Isso. para o produtor rural. Ele pode perceber claramente o tanto de oportunidades que ele tem em relação ao tema seguro e que é primordial que ele entenda a importância dele fazer uma gestão eficiente no seu negócio, estar sendo bem assessorado por uma corretora, né, que tenham profissionais de ponta para poder ajudar nessa fase, toda essa gestão, né? Porque se o produtor tá com tudo organizadinho dentro dos conformes, o seguro para ele não é um risco, né? Ele é um investimento. E Luiz, conta pra gente agora, né? Entrando um pouco nessa questão do barter, né? Dessas operações de barter hoje que o produtor rural ele faz essa troca da sua produção por insumos. Como que o seguro rural está presente nesse processo? O financiador, né, ele está fornecendo os insumos e, consequentemente, correndo o risco climático. Ele está exposto ao risco climático porque se tiver a frustração de safra por uma seca, por uma chuva excessiva, uma geada, o produtor não vai ter como pagá-lo. Então, o que ele faz? Ele obriga o produtor a contratar um seguro onde ele é o beneficiário da apólice, né? Então, as trades, as cooperativas, as revendas, têm também por norma essa posição que os bancos têm, que eles estão financiando e estão obrigando o produtor a fazer o seguro. E também, de certa maneira, é um instrumento muito bom para o produtor, porque antes dessa possibilidade do seguro, é comum quem está fazendo barter pegar como garantia a matrícula da propriedade ou o trator do produtor. E numa situação de safra, aquilo que o Edson bem colocou, ele pode sair da atividade, porque ele não conseguiu pagar a operação que ele fez e a garantia que ele deu era a matrícula da propriedade. Ele perde a propriedade para o financiador. Ou ele perde o trator, ele não vai ter como plantar. Então para ele não é uma ferramenta. Não é interessante ter o seguro? Muito mais interessante. Ele dá como garantia a apólice de seguro para o fornecedor dele, que ele, como fornecedor, ele pode ser o beneficiário da apólice. E aí, uma indenização, uma apólice bem feita, o fornecedor vai receber o valor que ele financiou, como também o produtor vai receber a parcela do capital próprio que ele investiu. É a melhor proteção para o
produtor que vai realizar um barter, que ele ofereça em garantia ao fornecedor dele uma apólice de seguro, onde o valor que ele está pegando em produto vai estar lá com uma cláusula beneficiária para o fornecedor. Interessante, né? Eu não sabia desse seguro de barter, né? E o tanto que ele também garante e traz mais segurança ainda para o produtor rural, né? Sim. Em relação à sua propriedade, os seus bens, muito interessante. E Edson, conta pra gente aqui agora com a sua experiência, né, na área consultiva, como você considera a eficiência das soluções de seguro rural oferecidas no mercado atualmente, né? Falar sobre essa eficiência dos seguros que estão presentes hoje no mercado. São eficazes? Tem risco para o produtor? Ou é um resumo de tudo isso que a gente conversou até então? Eu acho que um pouco, Vanessa, do resumo de tudo que nós conversamos, né? Mas é importante reforçar o seguinte, né? É importante, através dessa nossa consultoria de seguro rural, que o produtor conheça todas as fases desse processo, esteja muito seguro, né, dos prazos. Vou dar um exemplo, né? É natural que após um sinistro, até o pagamento de uma indenização, há necessidade de apresentar uma série de documentos, há uma visita prévia de um perito, tudo isso pode demorar de 30 a 40 dias, né? Então, para que o produtor fique tranquilo, é importante que ele também conheça os prazos e todo o processo. Ele vai receber, desde que o contrato esteja, desde que os procedimentos seguidos sejam todos corretos, a documentação apresentada, os laudos, né? E temos, inclusive, né, eu sempre converso isso muito com o Luiz, você tem a condição de contestar um laudo de perícia, né, em até 48 horas, caso você não esteja de acordo ou você não tinha uma informação prévia. Por isso que é importante ele conhecer o processo e nós vamos acompanhando, como a gente disse, da apólice ao sinistro. Então a gente avisa, olha, vai ter uma visita de um perito à propriedade agrícola, esteja lá no dia, acompanhe, você vai assinar o laudo junto com o perito, você tem que estar de acordo com aquilo, qualquer coisa, entre em contato, não tome uma decisão sem compartilhar conosco, se você está realmente seguro em fazer aquilo. Então, desde que a gente cumpra o processo, é extremamente eficaz. Então, para isso, tem que haver um conhecimento desde a contratação de apólice do seguro até a sua finalização, para que a gente não tenha problemas durante esse percurso e tudo transcorra normalmente, ele receba a indenização e seja extremamente eficaz. Pegando o gancho do que o Edson estava colocando aqui, vou contar um caso que aconteceu com um cliente nosso. Então, quando teve aquele estresse hídrico, aquela seca maluca que pegou um monte de gente, as seguradoras estavam que nem, enfim, perdidas para poder atender todo mundo. E ele chegou na propriedade, o perito chegou na propriedade do nosso produtor às 16h30, 17 horas mais ou menos. Ele tinha 3 talhões grandes para fazer a perícia, o laudo. E aí, quando ele terminou o segundo, o primeiro talhão, o segundo talhão, muito parelhos, as produtividades muito semelhantes e tal, e já estava anoitecendo e não dava para fazer o terceiro. Aí chamou o produtor e falou, olha, tá tudo muito parelho, tudo muito igual, vamos admitir que o terceiro também tá igual, já terminamos o laudo, você já assina e vida que segue. O produtor falou, ok, vamos fazer desse jeito então. No dia seguinte de manhã, ele com a pulga atrás da orelha, voltou lá no talhão que não tinha sido feito o laudo e ele percebeu que aquele talhão sofreu muito mais do que os outros dois. E isso se justifica, porque é um talhão que o solo é mais arenoso que os outros, que é uma textura mais argilosa, e o solo de textura mais argilosa ele é mais resistente ao estresse hídrico. Então, evidentemente que o terceiro talhão sofreu muito mais. Ele ligou para a gente apavorado, eu falei, fica tranquilo, Ricardo, porque nós temos 48 horas para ressalvar o laudo, nós vamos ressalvar o laudo. O que vai acontecer? A seguradora obrigatoriamente vai ter que mandar um segundo perito, diferente deste primeiro, vamos fazer um novo laudo e verificar qual a situação real do terceiro talhão que não tinha sido feito o laudo corretamente. E aí foi feito um novo laudo e mantivemos o direito do segurado, né? Quer dizer, foi feito um laudo que prejudicava o produtor rural. Dentro do prazo de 48 horas, ressalvamos o laudo, solicitamos essa nova perícia e corrigimos esse erro original
que estava prejudicando o nosso produtor. E a gente está aqui, né? Vocês dois trouxeram para a gente como a aumentar essa eficácia, né, dos seguros no campo. Então, além do produtor ter a sua gestão ali muito bem organizada, é muito importante que durante todas as fases de contratação do seguro ele esteja atento também para garantir essa eficiência, né? Garantir depois as indenizações, tudo direitinho daquilo que está sendo acordado. E Luiz, a gente aproveitando a sua fala, né, entrando dentro da questão do zoneamento climático, como que ele interfere nessa eficiência dos seguros também? Puxa, isso interfere uma barbaridade. E até uma coisa que nós estamos comemorando essa semana, 50 anos da Embrapa. A Embrapa é um centro de excelência, o que ela desenvolveu a agricultura no Brasil. Nós éramos importadores de alimentos. Hoje, da porteira para dentro, o Brasil é o Pelé, né? Agora entrou para o dicionário. O Pelé é da agricultura do mundo, nós somos o Pelé da porteira para dentro. Quer dizer, realmente é uma coisa extraordinária. Até o ano passado, por exemplo, o que norteia a seguradora para precificar um risco é justamente o solo, né? Porque cada cultivar ele tem uma adaptação a cada tipo de solo, que vai entrar em vários fatores, altitude, água, insolação, vento. Por isso que muitas vezes acontecem coisas curiosas, né? Então, por exemplo, você pega um município, Angatuba e Buri, são municípios vizinhos, só que são macro-regiões distintas. Então, o cultivar que eu posso usar em Angatuba difere do que eu posso usar em Buri. Então, tem uma semente que eu posso plantar em Angatuba e se eu tiver um problema, um sinistro qualquer, a seguradora vai pagar. Agora, se eu plantar no município vizinho, que é Buri, não vai pagar, porque está fora do zoneamento agrícola de Buri. Quer dizer, o zoneamento agrícola, ele leva em conta justamente esses fatores que eu estava te falando, de clima, altitude, sol, vento, água. Então você tem que respeitar aqueles limites. Sim. Né? Cada cultivar ele é desenvolvido de acordo com essa fenológica da região, né? E a Embrapa, o Ministério da Agricultura, ele antes fazia só 3 classificações de solo, né? Considerava apenas teor de argila. Então você vai contratar um seguro, ele dava lá assim 20% de risco, 30% de risco, 40% de risco, mas basicamente em função, ele classificava solo só com 3 categorias e só com base no teor de argila. Agora não, a partir desse ano nós já tivemos um aprimoramento no zoneamento agrícola, nós estamos indo agora para 6 tipos de solo, onde não só o teor de argila, mas também de salitre, de água e tudo, que vai ajudar uma barbaridade para as seguradoras como precificar melhor o seguro rural. Porque a hora que você tem mais informação sobre solo, você tem mais condições de avaliar como uma cultura vai se desenvolver naquele solo, tá certo? O risco que ela tem, né? O risco fica muito melhor precificado. Quer dizer, você tem mais informações para saber qual o retorno que um cultivar vai dar com aquele tipo de solo. De novo, excelência da Embrapa, que está contribuindo uma barbaridade para nós sermos o que somos e em breve seremos, não o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, mas certamente seremos o maior produtor de alimentos do mundo. Com toda certeza, ainda mais com empresas como a Prisma Agro, né, fazendo um trabalho de excelência e trazendo toda uma experiência de gestão agrícola, de organização, de planejamento e atenção a um tema, né, como a gente comentou aqui durante o nosso bate-papo hoje, que traz segurança, que traz proteção para toda a cadeia e para o mundo, né, refletindo, claro, o tanto que a produção do Brasil impacta, né, na alimentação mundial. Que bate-papo fantástico, né? Principalmente para o produtor rural ele entender, né, que ele precisa se ver como um empresário rural e cuidar do seu negócio com muito zelo, né, com muito cuidado e estar junto com parceiros que vão ajudar ele nessa jornada. Agora, eu queria, né, Edson, conta pra gente aí alguns cases, né, de clientes que você atende aí, que fazem uso, né, dos seguros agrícolas e que têm tido sucesso, né, no crescimento aí da sua empresa agrícola. São vários, né, Luiz? Acho que por conta do tempo aqui a gente vai ter que contar um ou outro, né? Mas fazendo uma brincadeira, o mais interessante são os produtores que ligam, que tiveram perdas e comentam o seguinte: puxa,
bem que você me orientou para fazer o seguro e eu acabei não fazendo, né? Então esse acho que é o grande case para contar. Mas uma brincadeira à parte, como a mídia divulga muito a questão do seguro para os grandes produtores rurais, né? Na realidade, esse trabalho que a gente faz de disseminação do seguro, de aculturamento, junto às associações de produtores, sindicatos rurais de produtores e tudo mais, é para deixar bem claro que o seguro está à disposição do mini, do pequeno, do médio e de grande produtor. Então, vou trazer um exemplo aqui que me ocorre de café, de um pequeno produtor de uma região que tem um café de excelente qualidade. Então, ele contratou um seguro de geada e granizo, mas entendemos que também, orientamos, que era importante ter coberturas adicionais, né? No seguro, depois, nas particularidades do seguro, quando a gente orienta, nós temos as coberturas básicas e as coberturas complementares ou coberturas adicionais. Então, como ele tinha um café novo ali, que estava começando, muito importante também fazer a cobertura de tratamentos fitossanitários, por exemplo, né? Então, o café bem mesclado na propriedade, café novo, café em desenvolvimento, café em produção. E teve na região uma chuva forte, né, de granizo, que foi divulgado na mídia, né, aquela região de café perdeu muito com granizo. E o perito teve lá e por conta do talhão onde ele teve a perda, né, o Luiz comentou muito bem, essa questão do macroclima, do microclima, não atingiu muito os talhões mais antigos, né? Mas pegou justamente naquele café que estava se desenvolvendo. A visita do perito constatou que não haveria necessidade do pagamento de indenização para o efeito do dano climático do granizo, né? Mas sim que era necessário fazer o tratamento fitossanitário por conta das injúrias, né, que a gente chama, né, na planta, por conta do granizo, né? Então, normalmente a gente faz um tratamento fúngico, né, com utilização de cobre. O produtor de café aqui, mais ou menos, está na rotina dele do dia a dia. E foi feito o laudo corretamente, acompanhamos o processo, foi paga a indenização, né? E a indenização, para você ter uma ideia de todo o tratamento fitossanitário da área como um todo, dava quase 5 vezes o que ele pagou de prêmio de seguro. Então ele ficou muito satisfeito. Agora estamos em época de renovação, maio, né? Vamos renovar o seguro com o produtor. Então, se ele não tivesse o seguro, a realidade dele teria sido outra. E sendo um produtor pequeno, ele estava contando com aquela produção, né? Mataria o desenvolvimento daquela planta toda, né? Sim. Sem aquele tratamento fitossanitário, a planta não se desenvolveria, não estaria apta para a próxima safra começar a produzir. Ele teve assistência para poder ainda cuidar do que ficou da lavoura, né? Ficou. E no café tem um dado muito interessante que eu gosto sempre de comentar com os produtores de café, né, Luiz? Café vem muito de geração para geração, é um legado. Hoje as pessoas estão tirando um café de extrema qualidade. Então é aquilo que a gente chamamos do ouro negro, né? A gente não pode perder um grão de café. E hoje o café, a gente sabe que hoje não, sempre, né? O café ele tem aquele problema da bianualidade de produção. Muitos produtores estão partindo para um outro sistema, que é o safra zero, mas aqui a gente vai entrar em muita particularidade técnica, não é muito o caso, né? Mas por conta disso existe muita volatilidade de preço e também nós temos observado muita volatilidade por conta de uma série de fatores que ocorreram de variáveis externas, né? A volatilidade no preço dos insumos também. Então, o seguro, como o Luiz disse muito bem, traz uma harmonia, um equilíbrio para um eventual evento de perda, porque senão ele sai da atividade de fato. E imagina, você às vezes está numa família há 100 anos produzindo café, há 3, 4, 5 gerações, você vai abandonar aquela atividade por uma falta de planejamento e gestão financeira, de não incluir na sua planilha. Não precisa ser planilha, viu, pessoal? Pode ser sistema, planilha, pode ser anotação num caderno. O importante é que você faça o controle e o acompanhamento dos custos. Só para complementar o que o Fegali está contando aí, tem um produtor, planta café já há
50 anos. Esse é um grande empresário do agronegócio, ele tem uma propriedade boa de café, aí em Franca são 45 hectares mais ou menos, mas o grande negócio dele é madeira. Mas ele no café ele nunca tinha feito seguro. E aí foi orientado também por um agrônomo, Celso Vegro, parceiro nosso, a contratar o seguro e insistiu com ele que fizesse o seguro. Muito bom. Um dia esse nosso amigo Celso recebe um WhatsApp que ele me mostrou dizendo: Celso, você não sabe o que aconteceu hoje. Aquele café maravilhoso, aquela florada maravilhosa que você viu na fazenda, ele foi dizimado. Pegamos aqui um granizo violentíssimo e acabou com o nosso café. O nosso administrador foi até as lágrimas. Eu me lembrei de você, o teu aconselhamento. Graças a Deus nós tínhamos seguro. Muito bom. O Paulo Maciel, que é esse produtor rural, que é um formador de opinião lá na região de Franca, na parte de seguros, cafés especiais e tal. O investimento dele para comprar uma pólice de seguro foi de R$16 mil, beneficiado em 70% do desconto que ele teve da subvenção federal, mais a subvenção estadual. Ele vai receber da seguradora um chequinho de R$496 mil. Ele gastou 16 e vai receber R$496 mil. Daí ainda brinquei com ele e falei: olha, se em 30 anos você estivesse pagando o teu seguro, hoje você teria visto que valeu a pena você ter essa prática de colocar na tua planilha o seguro, porque tudo que você gastou em 30 anos agora você teria recuperado. E aí, claro, né, seguro para ele hoje é o primeiro item da pauta de quando ele vai fazer um planejamento anual de uma nova lavoura. Também, inclusive, ele pediu até que fizéssemos um estudo para os seguros, que é um grande produtor de eucalipto, dos eucaliptos dele. Ele falou: olha, eu nunca imaginei que uma ferramenta fosse tão eficaz e funcional como é o seguro rural hoje no Brasil. Bom, o bate-papo foi maravilhoso. A gente está chegando aí ao final, né, do nosso videocast, do 4º episódio. Um conteúdo fantástico para todo o pessoal do agronegócio, produtores rurais, profissionais. Gostaria de agradecer vocês por esse momento, tá? Luiz e Edson, muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter contribuído. Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado. Vanessa, teve muito a agradecer, claro, e só para finalizar, eu acho que é muito importante abordar 2 aspectos que eu não abordei. Quer dizer, qual é o problema hoje, grande problema da indústria de seguro rural no Brasil? Concentração em poucos estados. Quer dizer, hoje você pegar Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, você tem 86% dos seguros contratados no Brasil, o resto quase nada. E esses estados têm 90 e poucos % dos sinistros. Então a indústria de seguro rural no Brasil já nos últimos 3 anos tem perdido muito dinheiro. O que precisa ser feito? Distribuir seguro pelo Brasil todo, para tornar a indústria sustentável. E como é que faz isso? Tecnologia, como teve o programa de vocês falando de plataforma. E principalmente aquilo que eu comentei, que a falta da cultura, que o engenheiro agrônomo, que é indutor de tecnologia no campo, não conhece esse produto. No que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo esses agrônomos para serem parceiros nossos como consultores e assessores, capacitando esses agrônomos no Brasil inteiro, levando a eles, dando, enfim, capacitação. Se o sujeito vai trabalhar com café, nós damos capacitação para o café. Se ele vai trabalhar com HF, nós damos capacitação para HF. Se ele vai trabalhar com grãos, a gente dá. Enfim, nós temos um programa de capacitação para complementar o que ele não teve na universidade. E com isso, hoje nós estamos em 15 estados disseminando essa cultura e pretendemos estar atuando hoje no Brasil inteiro, aliando o conhecimento e expertise do agrônomo já no macro que ele tem, dando a ele uma ferramenta a mais, possibilitando que essa cultura seja, enfim, implantada no Brasil todo. Fantástico, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando no mercado, viu? Muito obrigada aí pela oportunidade e pela presença. Encerramos por aqui o 4º episódio do Prisma Agrocast, Cultivando o Seguro Rural. E se você se interessou pelo assunto e quer saber mais, acesse o site da Prisma Agro, www.prismaagro.com.br, ou envie e-mail para info@prismaagro.com.br. E participe também deixando seus comentários e compartilhe para toda a comunidade, levando mais informações sobre a importância do seguro rural no Brasil.
Agradecemos muito a sua audiência. Prisma Agrocast, cultivando o seguro rural. Prisma Agrocast, cultivando o seguro rural.